Se chegamos até aqui é porque tu... Para que não fique nas minhas palavras. Eu vou ler do 14 ao 29 e peço que você, em nome de Jesus, acompanhe aí numa leitura silenciosa. Amém, igreja? Marcos, capítulo 9, versículos do 14 ao 29. Esse texto também se encontra em Mateus 17, versículo 14, e Lucas 9, 37. Quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que discutiam com ele. Logo, toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. Então, ele perguntou aos escribas: o que discuti com eles? Um da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Onde quer que ele o apanhe, despedaça-o, ele espuma, range os dentes e vai se secando. Eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E respondeu-lhes: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando ainda vós sofrereis? Trazei-o a mim. E o levaram até ele. Quando ele viu Jesus, logo o espírito o agitou com violência e, caindo por terra, revolvia-se, espumando. Jesus perguntou ao pai dele: há quanto tempo isso lhe acontece? E ele lhe respondeu: desde a infância. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Jesus lhe respondeu: se podes crer, tudo é possível ao que crê. Logo, o pai do menino clamou em lágrimas: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, lhe dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-se com violência, saiu. E ficou o menino como que morto, de tal maneira que muitos o consideraram como morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa com os seus discípulos, eles lhes perguntaram à parte: por que não o podemos expulsar? E Jesus lhes respondeu: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Esse texto é um texto muito forte. É um texto que, inclusive, eu já fiz um estudo, uma época, para o Ministério de Oração, da outra igreja a qual fazia parte. Ele tem muitas questões aqui fortes de batalha espiritual. Mas, dessa vez, quando eu li, o Senhor trouxe para mim coisas diferentes do que eu já havia lido antes, as quais Ele já tinha me revelado antes. Primeiro que, quando a gente fala em libertação, a gente tem que lembrar que o ministério de Jesus, ele vai ser pontuado várias e várias vezes sobre libertação. Jesus vai trazer libertação para várias pessoas durante o seu ministério. Não só a libertação, mas como a cura também. Os evangelhos, se você for ler, falam de curas e milagres que Jesus fez, mas também fala de processos de libertação. Ou seja, essa é uma marca registrada da forma de Jesus trabalhar. Ele veio para libertar os cativos. Repete comigo: ele veio para libertar os cativos. E a gente canta isso, né? Curando os enfermos, salvando os cativos. Não é? A gente não canta isso? Ou seja, era uma marca de Jesus. Foi para isso que ele veio. Para libertar aqueles que estão presos, amarrados. E isso é muito interessante, porque se a gente vai para o Velho Testamento, eu não estou aqui essa noite, deixa eu abrir um parêntese bem grande aqui, eu não estou aqui para exaltar os demônios não, tá, igreja? Eu estou aqui para falar de Jesus, mas a gente não pode negar a existência desse mundo espiritual e vocês já vão entender onde eu quero chegar. Se a gente olha para o Velho Testamento, a ação do diabo, ela não é tão clara, ela não é falada. Se eu não me engano, tem apenas 2 vezes em que o mal, como Satã, aparece. Eu não vou me lembrar aqui, tá, gente, em quais situações foram, mas só existem 2 vezes. Uma, inclusive, envolve o sacrifício de criança.
E aí a gente tem que entender o porquê disso. Primeiro porque na cultura judaica, lá do Velho Testamento, eles não acreditam, eles não têm essa prática de acreditar na manifestação de demônios. Por isso que os profetas, os reis, os juízes foram vivendo o primeiro período bíblico sem citar essas manifestações. E aí trazendo para nós hoje, porque a Bíblia, o Velho Testamento e o Novo Testamento, eles têm que ser sempre trazidos para a nossa vida. A Bíblia tem que ser, eu aprendi isso em São Paulo, lá na faculdade. E eu guardei para mim e passo para a igreja. A Bíblia tem que ser lida na vida. Você tem que olhar para a Bíblia e se ver. Você tem que olhar para a sua vida e ver a sua vida dentro da Bíblia. Ah, porque Moisés era pesado de língua, ele bateu na pedra porque era um bobão e perdeu a bênção de entrar na terra. Nós somos Moisés, nós somos Ana, nós somos Davi, então nós temos que ler a Bíblia na vida, não somos nem um pouco diferentes daquela galera. Quem concorda? Porque a gente arrebenta os caras e as caras que não estão aqui para se defender, mas aquelas pessoas são exatamente como nós, pessoas comuns, que erram, que acertam. Então, os profetas, os reis, os juízes foram caminhando no primeiro período bíblico sem perceber essa ação maligna. E aí a primeira verdade que eu trago para você nessa noite, falando de cura e libertação, o maior perigo na vida do crente é viver sem perceber que existe uma ação maligna. Um dos maiores erros da vida daquele que diz que já levantou a mão para Jesus é não perceber o quanto o diabo e os demônios ainda agem no nosso meio, na nossa vida, se a gente der brecha. É verdade ou é mentira? Tudo que o mundo espiritual do mal quer é que a gente não fale sobre a existência dele. Olha, e eu quero te dar uma triste notícia. Não falar sobre o diabo, não acreditar nele, não faz com que ele deixe de existir e nem que ele deixe de investir contra a tua vida. Ai, Cleide, mas lá em casa eu tenho um aparador lindo com o Salmo 91 aberto. Quando o bicho pega, eu levanto, saio lendo ele pela casa toda. Se só no momento que o bicho pega, tu lê o Salmo 91, realmente vai ter que ler o Salmo 91. Então, o primeiro perigo, para que nós não sejamos libertos, porque é um processo que vai da hora que você aceita Jesus até a hora que nós vamos para a cova, para esperar a volta dele. Não adianta fugir desse processo. Não adianta negar esse processo. Talvez algumas pessoas hoje tenham pensado assim, não, nem vou lá, porque eu já sou crente e eu ainda não estou totalmente liberto. E eles vão chamar para ir à frente, as pessoas vão ver que eu preciso de libertação. Só que eu quero te dizer que a primeira pessoa que precisa de libertação está aqui nesse altar. Todos nós precisamos, até morrer. Libertação é processo. Então negar essa realidade, negar que o diabo e os demônios existem, é uma grande besteira. Dá mais brecha para ele agir. E aí, se a gente for olhar para o Velho Testamento, apesar da gente não ver claramente, né, o mal descrito como o diabo, como a gente vê aqui no Novo Testamento, a gente sabe que vários personagens bíblicos foram influenciados pelo mal, sim ou não? O que dizer de quando Caim mata Abel? Um irmão, o primeiro homicídio da palavra, né? O primeiro homicídio da humanidade. Nós que somos criacionistas, acreditamos no Éden, acreditamos naquela família, Adão, Eva e os filhos, amém? O que dizer, por exemplo, de Jezabel, uma mulher que hoje, nos estudos de hoje, quem está lendo aí Porcos na Sala deve ter lido alguma coisa. Ela é a característica, inclusive a gente usa para caracterizar um tipo de espírito. O nome espírito de quê? De Jezabel. O que dizer dessa influência? O que dizer, por exemplo, de Acabe? Um homem maligno, ruim de coração. Ou seja, o mal. O que dizer da serpente, gente? Primeira aparição maligna. E aí a Bíblia nos traz uma outra verdade. Olha quantas manifestações do mal no Velho Testamento sem que diretamente ele apareça.
Uma outra realidade que a gente precisa trazer para a nossa vida de libertação é que esses demônios que se manifestam na igreja, e olha, é muito positivo quando um demônio se manifesta na igreja, amém? É muito positivo, não fique assim, meu Deus, a igreja está em pecado. Não, muito pelo contrário, é sinal da autoridade do Altíssimo. Porque quando Deus está na casa e Ele se manifesta, é porque Ele sabe o poder que está aqui. Ele sabe que tem alguém maior do que Ele. E não é o pastor, não é a Cleide, não é o diácono, é Deus. Por isso que Ele se manifesta. Ele, opa, aqui eu não tenho lugar, porque o Altíssimo está na casa. Gente, e onde Deus está verdadeiramente, não tem lugar para Satanás. A Cassiane, gente, eu adoro esses hinos de fogo, gente. A Cassiane que fala, né, não vai dar para Satanás, não vai dar para Satanás quando nós estamos na presença do Senhor. E aí eu arriscaria te dizer que o maior perigo são os demônios que não se manifestam. Como a serpente sorrateira, uma boa lábia, uma boa conversa e vai enredando. Quantos caem assim? Através da serpente. Quando se a gente aceita Jesus, a gente ganha aquela armadura de Efésios 6. Quem conhece a armadura? Deus, ele fala assim, você já está pronto. Ó, a gente aceitou Jesus, recebeu a armadura. A gente meio que não sabe usar, né? É igual celular novo. Você fica meio perdido, depois você vai manejando melhor. Mas você recebe essa armadura. E recebe também uma espécie de sinal de trânsito que é controlado por aquele que se chama Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo que vai te mostrando, sinal verde, tá legal, vai lá. Amarelo, presta atenção, crente. Presta atenção, olha a serpente, não está se manifestando, não está estribuchando, não está falando com voz rouca, não tem ninguém entrevistando, mas está se manifestando, fica ligado. E o sinal vermelho quando o caldo já entornou. Aí para, porque... Então, nessa realidade do mundo espiritual, eu diria para você que os demônios que não se manifestam são os piores. No Brasil, milhões de pessoas hoje se declaram evangélicas, amém? E a gente fica feliz da vida, né? O Brasil é de Jesus! O Brasil é de Jesus! Dessas, muitas sequer vão à igreja. Muitas sequer fazem uma oração na semana. E possivelmente estão sob influência desses espíritos. E aí, aqui no texto bíblico, tem uma novidade para a gente, né? A gente começa a observar o texto bíblico, trazendo para a nossa vida. Diz assim, versículo 14, se você está com a sua Bíblia aberta. Quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor dele grande multidão e alguns escribas que discutiam com ele. Logo, toda a multidão vendo, ficou espantada. E correram para ele e o saudaram. Sabe, trazendo para a nossa realidade de libertação, eu fico pensando aqui, gente, sempre vou falar mal da multidão. Multidão na Bíblia é um problema. Porque a multidão reúne aquelas pessoas que querem ver o circo pegar fogo. Aquelas pessoas que estão ali para contemplar o que vai acontecer. Pessoas que não estão dispostas a ajudar. E aí, muitas vezes, você é crente, você já tentou se libertar várias vezes, você tem uma história difícil, e aí você está voltando para Jesus, e aí a multidão que está vendo você lá na frente, vindo para Gênesis, ou para a Assembleia de Deus, ou para qualquer outra igreja, a multidão que já te conhece vai dizer assim, olha, mas ele já tentou várias vezes, olha, ela já várias vezes disse que estava com Deus e caiu mais uma vez. Essa é a multidão que está ali para apontar todas as vezes que a pessoa tenta. Que está ali para reparar, nossa, você sumiu, deixou de ser crente. Pessoas que vivem esperando a queda do outro, mas que não fazem como Jesus, toma pela mão e levanta. Essa é a multidão. E eu queria te perguntar, a qual grupo você faz parte? A qual grupo eu faço parte? Daqueles que tomam pela mão e levantam, vamos caminhar. É claro que tem um tempo, depois de caminhar, que a gente crê que a pessoa vai ficar firme sozinha.
Mas tem gente que demora mais tempo, porque eu estou num processo espiritual, o pastor Eliseu está num outro período espiritual, num outro processo, num outro tempo, a diaconisa Monique está no outro tempo, a Claudiane está no outro tempo, os outros irmãos estão no outro tempo. Eu não posso querer que na igreja todos estejam no mesmo tempo. Isso não é tarefa minha, isso é tarefa do Espírito Santo de Deus, que convence a cada um de nós dos nossos pecados. E vamos vivendo a vida muitas vezes achando que somos melhores uns dos que os outros. Mas sabe aquela frase? Quem você é quando ninguém está perto? Sabe, irmãos, eu não tenho condições de contar aqui em público, mas as mulheres vão ouvir meu testemunho. A gente vai fazer muita coisa junto ainda. Eu creio que essa pandemia vai passar, gente. E a gente vai poder conversar. Eu já passei por processos de libertação tão intensos. Meu marido sabe, a gente tem um relacionamento muito tranquilo, a gente conversa sobre tudo, graças a Deus. E eu já conversei muitas coisas com ele. Eu já fui liberta de coisas a partir do momento que eu contei para ele. Falei, amor, eu guardo um segredo assim, 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 eu queria hoje contar para você. E aquilo fez assim, ó. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. E aí, gente, eu passei por processos de orar e falar, Senhor, eu não posso conversar isso com ninguém. É melhor, às vezes, não conversar. E eu já contei isso em outras vezes. Eu estar num lugar, olhar para a prateleira de uma biblioteca, de uma livraria, e eu bater um olho num livro. E eu vou falar o nome do livro. É um livro difícil de achar, mas vale a pena. A Batalha de Toda Mulher. E eu fui lá no ombro dele, marido, tem um dinheiro aí? Que eu estava dura. Também mesmo quando eu tenho, eu peço, porque, né, já fica de presente. E aí eu não gasto. Aí ele falou, não tem, pega aí. Gente, um livro, R$30, trouxe libertação para a minha vida. E nesse processo aqui, não pode ter preguiça. Nesse processo tem que ter empenho, porque Jesus tomou pela mão, mas o Pai levou, o Pai disse, me ajuda. A gente não pode ter preguiça de se libertar. A gente tem que investir na nossa libertação, R$30. Vai ter um curso de mulheres, vai ter algo na igreja. Eu não vou não, estou cansado, estou com preguiça, quero dormir, estou com dor, estou com não sei o quê. Investe na tua libertação, porque libertação é crescimento espiritual. Você melhora, a sua casa melhora, o teu trabalho melhora, quem está do teu lado melhora, e você, principalmente, melhora. E eu quero te dizer nessa noite, independente de qual libertação eu e você precisamos, não se incomode com os outros. Não se incomode com a opinião dos outros. Outro dia a Larissa postou uma frase que eu gostei, que dizia algo do tipo, a ideia que você faz de mim meio que não me importa, e eu também não estou muito afim de esclarecer as coisas. A gente tem que fazer uma leitura disso com uma certa parcimônia, claro, a gente precisa ter boas atitudes, cultivar um bom ambiente onde nós estamos. Mas de verdade, gente, aquilo que o outro pensa de você, da sua libertação, é problema do outro. A gente tem uma geração de pessoas que está muito preocupada com a opinião do outro. Deixa o outro dar conta da tua vida, dar conta da tua caminhada, dar conta da tua existência, porque já é muita coisa. Aí eu achei, gente, eu adoro essas frases, eu de boa, eu falo mesmo, não é pra ninguém que eu posto, gente, eu não sou uma pessoa disso. Se eu tiver que conversar com a pessoa, vai ser tete a tete, mas é porque mexe com a minha estrutura. Achei uma assim, conselho pra vida, reticências, viva a tua! Já é muita coisa. E não se importa com o outro não, porque se você descer a sepultura hoje, essas mesmas pessoas vão botar no Facebook, nossa, era bênção na minha vida, olha como é que morreu, era maravilhoso esse cara, que saudade, e no dia seguinte estão falando mal de você, da festa que você deu, que o salgado estava frio, que não foi convidado do teu chá de bebê. Vocês estão entendendo? É tempo da gente, como ser humano, como indivíduo, parar de se preocupar com a opinião dos outros. Deixa pra lá. Nossa, mas fulano, 50 cultos no ano, 50 cultos vai na frente com a cara arreganhada, chorando. Vá!
Que bom que vem. Pior é quem não vem nunca. Ó, se não está precisando de nada de Deus, Ele vai chamar. Já está na estatura de varão e varoa perfeitinha. Vai subir. Começou a perder o gosto pela vida, achar tudo chato. Temos exemplos, né, marido? Temos exemplos. Começa a achar tudo chato, já não preciso me libertar. Ah, não precisa não? Vem. Eu acho que ninguém aqui quer ir agora. Se falar que quer, vamos conversar lá dentro. Tem algo errado. Eu tenho que acabar. E aí, eu quero te dizer, não deixe a sua dor servir de espetáculo. Não fique desabafando somente no Facebook. Desabafe com quem pode te ajudar. Não dê esse gostinho para aqueles que, infelizmente, gente, tem aqueles que querem nos ver mal. Jesus deu uma dica para esses momentos. Mateus 6. Entre no quarto, fecha a tua porta e fale com teu pai em secreto. Porque teu pai que te ouve em secreto, eu não preciso falar mais nada, né? Vai para ele. Versículo 15. Essa surpresa com a chegada de Jesus, uma chegada oportuna, porque o menino estava endemoniado, ela acontece possivelmente por dois motivos. No capítulo anterior, Jesus tinha se transfigurado. Possivelmente ele ainda estava com aquele ar ainda meio transcendente, né? Um corpo diferente, iluminado, digamos assim. Mas também alguns estudiosos acreditam que essa surpresa choca todo mundo, porque é como se você ensinasse várias pessoas que te acompanham 3 anos e depois daquilo está um problema acontecendo e o teu mestre chega e vê que você não conseguiu dar conta daquilo que você ensinou, entendeu? Os discípulos estavam derrotados aqui. Porque, gente, assim como nós, os discípulos demoraram a entender algumas coisas. Tem coisas espirituais que a gente demora a entender, não é? Por exemplo, Deus chamou você para uma obra. Talvez você não tenha entendido ainda o teu lugar no corpo. Está demorando a entender. Talvez existam coisas que você não aprendeu ainda, apesar de Deus tanto te ensinar. Isso acontece comigo. Às vezes eu escuto a voz dele. Nossa, mas eu já te falei tanto sobre isso. Não tem jeito, né? Mas eu continuo acreditando em você, dona Cleide. Eu vou continuar investindo na tua vida, minha filha, porque é assim que ele faz. Os discípulos, além de derrotados, estavam envergonhados pela própria incredulidade. E aí a Bíblia nos traz uma verdade, mais uma, que para haver libertação, o ingrediente principal é crer, como você acabou de abrir o culto dizendo. Nós não combinamos nada. E a Monique disse isso aqui. Para haver libertação, é preciso ter fé. Repete comigo, fé. E aí aqui, gente, começa a acontecer uma coisa muito interessante. O menino está lá, desculpa o termo, estribuchando. Ele está lá com uma casta de demônios. Isso aí dá pano para manga, essa questão de quantos demônios tem uma casta. Mas já começa a acontecer um outro problema. O pai e os discípulos não têm fé. E aí Jesus começa a ficar tão preocupado com a libertação do menino, com a questão da fé dos discípulos e do pai. E aí no versículo, pula lá comigo para o versículo 21. No versículo 19, Jesus começa a dizer que eles são uma geração incrédula, a perguntar, olha, até quando eu vou estar com vocês para resolver as coisas? Até quando vocês vão sofrer? E aí Jesus pergunta há quanto tempo aquilo acontece com o menino. E o pai responde, desde a infância. E aí em casa, lendo isso aqui, o pai diz o seguinte, olha só, presta bem atenção. Ele diz onde o demônio lança e depois assim, olha. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Esse pai já tinha entendido que o problema não era do filho, o problema era da família.
Tem compaixão. Ele não fala, tem compaixão do meu filho, a quem eu amo. Tem compaixão de nós. E isso traz para a gente, eu diria aqui, uma verdade sistêmica. Ou seja, toda vez que a gente fala em sistema, a gente está falando de família. Quantas libertações, quantos problemas, quantas dificuldades, alcoolismo, vício de todas as espécies, prostituição e tantos problemas para ganhar dinheiro para sustentar a família. Quantos problemas nós trazemos que são problemas de ordem familiar, que o avô teve, o tataravô teve, o pai teve, o tataravô teve e continua se manifestando na geração agora. Esse pai tem essa visão e Jesus também. E aí eu te convido nessa noite, cada um dentro da sua realidade, começa a revisitar a história da tua família. Nossa, mulher é maluca, essa tal de Cleide. Eu já aceitei a Jesus, eu vim da minha primeira igreja, acreditava-se assim, aceitou Jesus, você já tem tudo. Sim, nós temos tudo. Mas já reparou que tem coisas que você às vezes acha que ora e não vê resolução? Talvez você precise também de um movimento de olhar para a sua família, de olhar para a história de quem foi a sua avó, de quem foi o seu avô, dos sofrimentos que estão nessa família, sabendo que você é uma pessoa diferente, que você pode fazer diferente, mas também percebendo tudo que aconteceu com eles, o sofrimento da história da tua família. Muitos de nós, eu sou descendente de escravos, que muitos sofreram, passaram fome, necessidade. E esse pai, ele está entendendo que o problema não é só na casa dele, mas é um problema familiar. Começa a olhar para a tua história. Começa a pedir a Jesus para visitar a tua história. Para te libertar dessa história. Para você dar tchau para isso. Porque tem gente que faz um movimento contrário. Fala assim, não, porque eu sou assim, porque minha mãe era assim, meu pai era assim, eu também sou. É para você olhar. É para você buscar saber. Mas é para você pedir a Jesus que te liberte desse modelo. Eu sempre conto a história da frigideira. Quando a gente prega, a gente se repete muito, né, gente? É assim mesmo, tá? Mas acho que aqui eu não contei ainda, não. A mãe, uma pessoa casou e fazia bife na frigideirinha, desse tamanho. Aí teve uma filha. A filha também fazia. E assim foi. E aí chegou na geração mais atual. Tá lá a recém-noiva, casadinha, novinha, fazendo o bife na frigideira. E aquela frigideira estava gerando uma contenda entre ela e o marido, porque o marido queria um frigideirão. E aí teve uma hora que ele, muito chateado, ele perguntou, poxa, mas 2 pessoas numa casa, uma frigideira desse tamanho, por que não pode usar uma frigideira grande? Não, porque minha mãe usava, minha avó usava, minha tataravó usava e eu uso também. Gente, vamos jogar a frigideira fora? Você entendeu isso? Joga esse copo de cachaça fora. Isso não pertence a você. Nós não precisamos fazer igual a eles. Eles têm coisas boas, nos ensinaram maravilhas. Mas hoje nós somos autores da nossa própria história. Escreve a tua história, segura na mão de Deus e vai escrevendo, sabe? Uma história nova Deus tem para nós. A aflição daquela família era uma aflição realmente familiar. E aí Jesus, eu já começo a caminhar para o final. Talvez você se pergunte assim, nossa, mas Jesus estava parecendo que não estava nem ligando para o menino, estava lá todo torto, espumando, batendo boca, rangendo dente. Porque o menino, algumas traduções, a cura de um jovem lunático, algumas traduções dizem que ele era surdo, não conseguia ouvir, ele era mudo, ele não falava e ele tinha crises epiléticas. É óbvio, tá, gente? A epilepsia é uma doença grave, não tem nada a ver com ação demoníaca. Nesse caso aqui tinha. Eram doenças produzidas por Satanás. Amém? E aí eu fiquei me perguntando, gente, mas Jesus estava entrevistando tanto o pai desse garoto, perguntou quanto tempo, perguntou o que acontecia, onde que jogava. Jesus queria dar tempo para esse pai demonstrar sua fé. E ele demonstrou. Quando ele diz aqui, mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos.
Versículo 24. Logo o pai do menino clamou em lágrimas: eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Já não estava nem pedindo mais libertação para o menino. Estava pedindo libertação para si próprio. Porque falta de fé é caso de libertação. Você está entendendo? Ele já não estava nem mais preocupado com o garoto. Olha, eu estou preocupado, mas primeiro resolve meu problema de fé. E ele disse: eu creio. Quando ele disse: ajuda-nos, ele está reconhecendo: o Senhor pode me ajudar. Então, muita coisa que acontece na nossa vida, muita libertação que a gente não vive, é porque a nossa fé está muito pequena, inexistente. Que a própria Bíblia fala que quando ela é pequena, mas ela é tamanho do grão de mostarda, alguma coisa acontece. O problema é que às vezes a gente acha que já orou muito, que já subiu muito monte, e às vezes Deus quer mais. Por que nós não sabemos? Porque cada um é um processo. Mas eu quero te dizer, não desista. Não pare de crer. Diga assim: eu creio. Eu creio. Eu creio que o milagre pode chegar. Aí você pode dizer: não, mesmo com essa pregação, Cleide, você não me convenceu que eu preciso. Amém. Talvez esse mau humor matinal que você tenha todos os dias, que você acha que faz parte da sua personalidade, nem seja um problema de cura emocional, né? Você não consegue falar com ninguém de manhã, acorda destruído, que parece que passou um trator. Talvez esse jeito que a gente tem, né, de passar pelo outro na rua e não falar, né? Ah, não, eu tenho uma personalidade super forte. Não seja nenhuma questão de libertação. Talvez esse nosso jeito de não gostar de ninguém, ai, não gosto de fulano, não gosto de ciclano, não gosto de beltrano, todo mundo na igreja é chato. Nem seja também, imagina. É só o nosso jeito de ser. Um monte de mentira que Satanás conta na nossa cabeça. Nossa, olha esse bebê, personalidade do avô. Como puxou vovô? Vovô também faz assim. Libertação. Libertação. Cura interior. Cura de alma. Saiba que hoje Deus está fazendo um carinho na sua alma, te falando todas essas coisas. E eu sei porque eu estou te falando isso. Eis aqui uma pessoa que é moída por Deus o tempo todo. Ontem tive que pedir perdão para o marido. Não estava bem, estava estressada, fui lá. Ele é bonzinho, gente. É o pudim e, né, o vinagre. Marido, me perdoa, não estava bem ontem. É libertação. Aí a gente tem que ouvir, né? Mas eu não tenho culpa, né, amor? E aprender a reconhecer quando a gente precisa.